Aliás, sobre isso eu já chamo aqui o nosso entrevistado, que eu anuncio com muito prazer, Dr. Evaldo Araújo, médico do Hospital das Clínicas, que sempre colabora com a gente explicando essas fases intermináveis do combate à Covid. Dr. Evaldo, bom dia, muito obrigado por atender a gente de novo aqui. Bom dia, Agostinho. Bom dia a todos os ouvintes. De fato, as fases elas se sucedem, né? Vamos ver se até quando, né? É isso. E tomara que essa nova fase da Omicron, ela seja, digamos, mais leve, né? Eu não sei se já temos dados para isso. Todo mundo que a gente ouve aqui diz que não é momento de desespero, que felizmente essa nova variante foi descoberta num prazo curto, até por méritos das autoridades da África, né? Durante um tempo chegou-se a alguém sugerir, mas a África, então, a África foi quem levantou a lebre pra gente, porque parece que essa variante já tinha surgido na Europa e por algum motivo não foi anunciada para o mundo. Então, eu não sei se a gente já tem alguma notícia mais alentadora, se dá pra gente respirar um pouco mais fundo e dizer que talvez não seja tão grave quanto os piores momentos dos últimos meses, ou ainda é cedo, doutor? Olha, Agostinho, eu vou responder essa tua pergunta com aquilo que não depende da Omicron e com o que depende da gente. O que depende de nós e que de imediato eu já posso falar que encerra a gravidade da Omicron é o nosso comportamento. Se nós não aglomerarmos e, sobretudo, se usarmos máscara corretamente, pode ser a variante que for, que ela não penetra e não nos atinge através da máscara. Então, o comportamento das pessoas independe de variante. Então, isso é um dado muito bom. Segundo dado que eu queria destacar é o avanço que houve na Covid. Hoje nós temos condições de fazer um diagnóstico muito rápido, muito simplificado, que detecta a Omicron, inclusive. Então, a gente precisa diagnosticar mais, isolar e mapear mais, isso também depende da gente. Tem um terceiro aspecto que eu quero destacar, que é o avanço na terapia. Então, hoje nós temos a possibilidade de usar drogas bem no comecinho da infecção, que são anticorpos monoclonais, e nós temos notícia de que vários desses não estão sendo afetados pela Omicron, pelo menos preliminarmente. Nós temos drogas para serem usadas também no comecinho, que são antivirais recém-descobertos, e temos drogas para usar já com a doença instalada que modificam a sua evolução. Então, veja que o tempo inteiro aqui eu falei de coisas que independem da Omicron e que a gente pode conviver, então, com a pandemia e se proteger dela. Agora, quanto à Omicron, nós não temos todas as informações. Eu acho que por responsabilidade, o que a gente tem que falar para as pessoas é para elas fazerem o básico. E o básico é, além de tudo isso que eu falei, tomar todas as doses da vacina, porque o que nós sabemos e inferimos é que quem estiver com a vacinação completa provavelmente vai ter muito menos impacto clínico, se é que vai ter algum impacto clínico pela Omicron. Não, e partindo desse ponto, doutor Evaldo, e falando de coisas positivas, depois temos que falar das coisas negativas que ainda resistem, infelizmente. Mas a positiva é essa, a decisão, por exemplo, aqui do estado de São Paulo, de antecipar a dose de reforço, né, doutor? Isso é muito bom, né? Não, isso é necessário, isso é um aprendizado recente que está sendo incorporado com muita velocidade. A gente fala que o esquema vacinal hoje ele não é mais de 2 doses ou de 1 dose com a Janssen. O esquema vacinal hoje básico ele é de 3 doses. Então é muito importante que as pessoas tomem as 3 doses. E é muito importante, Agostinho, que quanto antes a gente vacine as crianças. Hoje, o grande campo de proliferação do vírus é na pediatria. Eu tenho visto, meus colegas também têm visto, muitas famílias onde a partir da criança nós temos pequenos surtos familiares em pessoas, inclusive, vacinadas, que é o que a gente chama de infecções breakthrough. Ou seja, precisamos consolidar a vacina com 3 doses e antecipar é muito bom para que a gente tenha uma imunidade robusta e precisamos vacinar as crianças urgentemente. Em relação às crianças, depende do quê? Da Anvisa, é isso que está pegando ainda? Pois é, a Anvisa precisa liberar, né? E aí a gente adaptar as doses, porque a dose infantil é um pouquinho menor que a dose adulta. Mas eu tenho notícias que o laboratório que fabrica uma das vacinas que pode ser usadas em crianças já pediu isso, e a gente tem dados robustos de vida real e de estudo clínico para as vacinas de RNA mensageiro e para as vacinas de vírus inativado, a saber, a Pfizer e a Coronavac.
Nós estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes com o médico Evaldo Araújo, médico do Hospital das Clínicas, falando sobre a Covid-19 e sobre a Ômicron. Ainda está sob estudo, estamos avaliando, os médicos estão avaliando, os cientistas estão avaliando para tentar entender que tipo de risco a mais, se é que ele existe, ela impõe diante desse quadro que vem evoluindo. A vacinação está evoluindo no Brasil, essa notícia da terceira dose é muito alentadora, muito bem-vinda. Nós ouvimos ontem aqui, doutor Evaldo, o secretário da Saúde do município, Edson Aparecido, que garantiu que tem dose sobrando. Não vai faltar dose, pelo menos a princípio não vai faltar dose. Isso é excelente. Agora tem o outro lado, né, do governo federal, do presidente Bolsonaro, né, doutor Evaldo, que insiste ainda em algumas teses já superadíssimas. Se é que houve algum dia alguma dúvida, já não há mais dúvida nenhuma, por exemplo, em relação à necessidade do passaporte da vacina, né, doutor Evaldo? Não há dúvidas. E aí você toca numa figura que tem uma das teses que ele divulga, é que quem já teve Covid não precisa tomar vacina porque estaria protegido. Em relação ao Ômicron, ontem saiu um pré-print oriundo da África do Sul mostrando que é ao contrário. Uma das habilidades que a Ômicron tem é de escapar da resposta imunológica, e num estudo retrospectivo que acabou de ser publicado em pré-print na África do Sul, mostrou-se que quem teve Covid anteriormente, exposto a Ômicron, tem quase 3 vezes mais chance de ter reinfecção do que com outras variantes. Então, essa história de que, não, eu tive Covid e não preciso tomar vacina, que o presidente costuma dizer, isso é uma bobagem enorme, e já tem um dado preliminar da Ômicron mostrando exatamente isso, que quem teve Covid anteriormente tem quase 3 vezes mais chance de ser reinfectado pela Ômicron. Nós não sabemos isso em relação a quem está plenamente vacinado, mas a comunidade científica, baseada no que conhece anteriormente, nos modelos que fazem de predição, imagina que, ao contrário dessa imunidade natural que é desafiada pela Ômicron, que quem está plenamente vacinado não teria risco de ter formas graves. Então, Agostinho, nós temos que trabalhar. Eu acho que o impacto da Ômicron ele vai ser diferente em cada país, a depender do quanto cada país vacinou e do quanto cada país usa máscara. E aí, o Brasil, felizmente, porque tem uma população inteligente, às vezes mais inteligente que seus líderes, vacina bastante e usa máscara. E essa decisão dos governos estaduais e municipais por retardar a abolição da máscara em espaços abertos e de alguns já cancelarem festas e grandes eventos, é muito bem-vinda, é sensata. E se ela até poderia não ocorrer, ela ocorreu num bom momento porque ela dá uma mensagem correta. O momento é de prudência, o momento é de aguardar um pouquinho mais para conhecer o real impacto dessa nova variante. Aliás, a gente critica o governo federal e tem que criticar mesmo, né? Porque parece que é um projeto. Há um projeto de governo nesse tipo, dá impressão, pelo menos, porque por mais que o tempo passe, os números comprovem o que é óbvio, o governo continua insistindo em alguns pontos sem que haja nenhuma base de sustentação mínima que seja científica. Agora tem que ser dito também que o mundo também, em alguns momentos, mostra que aprendeu muito pouco. Essa Ômicron que surgiu na África, a gente não sabe ainda se surgiu na África mesmo ou quem levantou a lebre foi a África. E aí aplausos para as autoridades da África. Mas ela surgiu, seja na África ou na Europa, enfim, onde for, muito porque os países endinheirados, alguns deles, viraram as costas para as nações mais pobres, né, doutor Evaldo? Não, esse é o grande desafio, Agostinho. Nós temos que entender de uma vez por todas que vivemos num mundo globalizado, onde você pega um avião, 10, 12 horas depois você está em outro continente, completamente diferente. Então, não adianta o Brasil vacinar, os Estados Unidos vacinar, a Europa vacinar, se a gente não vacinar o mundo inteiro. O continente africano ele tem um percentual de cobertura vacinal muito pequeno, então está na hora, liderados pela Organização Mundial da Saúde, pela ONU, de os países realmente buscarem uma distribuição igualitária de vacina. E tem dinheiro para isso, tem tecnologia para isso, e também está na hora, Agostinho, de mudar um pouco essa política vacinal. Porque mesmo os países que têm condições de vacinar, eles não vacinam,
Porque existe uma cultura anti-vacina, existe uma cultura inexplicada de pessoas que não querem se vacinar, nem não que não sejam anti-vacina, simplesmente por outra razão não querem. Tanto que na Alemanha, na França, em alguns países já se discute a vacina obrigatória, e eu aqui quero dizer que todas as letras, não vou ficar em cima do muro, eu sou a favor, eu acho que o bem comum ele é maior que o bem individual. Sobretudo, Agostinho, vamos pensar um pouquinho, mais da metade da população mundial já tomou vacina. E não há notícia de que tenha ocorrido qualquer desastre, qualquer evento adverso grave, nada. Tudo que ocorreu é dentro da regra do jogo, é dentro do esperado. As vacinas estão provando, já tinham provado na fase de desenvolvimento, estão provando na vida real, que são absolutamente seguras e salvam vidas. Então, não há justificativa e argumento razoável para não se vacinar. A vacina tem que ser um direito de todos, mas quando alguém não se vacina, ele começa a colocar a vida do outro em risco. E aí os governos precisam intervir. É isso, e aí para quem se escandaliza, né, avocando o direito de liberdade, nossa, eu tenho o direito de decidir sobre o meu corpo, sobre a minha vida, isso vale em algumas coisas. Nessa não vale porque se eu não me vacino eu coloco em risco com as pessoas com as quais eu convivo, né? Com quem eu cruzo na rua, com quem eu convivo em casa, enfim. Então não é simples assim, não, eu decido por mim e o resto que se explora. Não é assim que funciona. E aí no limite, né, doutor Evaldo, acontece o que está acontecendo na Alemanha, na Europa, em vários pontos, lockdown para quem não quer se vacinar. Você não quer se vacinar, então você fica guardadinho na sua casa. É assim, né, doutor? Não, não tenha dúvidas. Quer dizer, ninguém vai pegar a polícia e levar alguém para se vacinar, mas é por meio de constrangimentos e de medidas restritivas, a pessoa acaba ficando encurralada, porque ou ela se vacina ou ela vai virar um pária, né? Ou vai perder os seus direitos de trabalho, de ir e vir, porque realmente quando ela se desloca, ela expõe todo mundo a um risco. Nós estamos conversando com o doutor Evaldo Araújo, que é nosso consultor já, amigo da casa aqui, médico do Hospital das Clínicas, que sempre esclarece para a gente essas fases novas da nossa relação com a Covid-19, que, como já se disse lá atrás, e tudo indica que vai acontecer isso mesmo, né, doutor? Vai ser uma convivência longa, talvez mais tranquila, mais segura, mas é muito provável que esse vírus e outras mutações aconteçam. E aí eu pergunto, as mutações acontecerão mesmo quando a gente tiver 80%, 90% da população vacinada no Brasil, por exemplo? Isso depende de países vizinhos, enfim. Em algum momento a gente vai dizer, olha, a Covid-19 não representa mais risco para a humanidade, doutor? Olha, Agostinho, a mutação ela é um fenômeno biológico comum, todo vírus faz, só que quando ela ocorre num ambiente de pressão seletiva, quando você tem uma imunidade parcial, aí impera aquela lei da selva, o mais forte sobrevive. Então, nós precisamos, para desacelerar e tornar desimportante as mutações, reduzir a circulação viral. Então, nós vamos reduzir a circulação do vírus SARS-CoV-2, nós vamos diminuir essa taxa de mutação, mas nós só vamos conseguir isso quando nós tivermos a humanidade vacinada. Então, o percentual de vacinação da população do mundo vai ter que passar aí os 85%, 90%, né? A tendência da Covid é que ela se torne uma doença endêmica, e aí de vez em quando a gente vai ter notícia de que em algum lugar do mundo houve um surto um pouco mais agressivo, morreu uma outra pessoa. Mas com vacinação e com essas medidas de vigilância e controle, eu creio que nós vamos conviver com a Covid-19. Por outro lado, nós temos que aprender alguma coisa com isso. Essa a pandemia que a gente vive, ela já vinha se anunciando há muito tempo. O mundo está completamente desequilibrado. Eu gosto de enfatizar esse conceito de uma saúde integrada, saúde animal, saúde humana, meio ambiente, economia, são todas interligadas. Se eu vou pegar o campo da economia, o Brasil hoje vive um grande empobrecimento e desnutrição. Qual é o impacto na saúde das pessoas disso? Enorme. As pessoas adoecem, as pessoas não vão ao médico, as pessoas não têm acesso a remédio. Então, neste campo, você pode selecionar uma bactéria mais resistente, um outro agente, você ocupa mal o meio ambiente, traz insetos e vetores que antes ficavam no mato e vêm para o ambiente urbano, e por aí vai. E aí a gente começa a ter notícia de dengue, de chikungunya,
de SARS-CoV-2 e de outros vírus que virão. Então, a lição que nós temos que aprender, Agostinho, além de a gente vacinar todo mundo, é que nós precisamos repensar o nosso modelo de como é que a gente está vivendo. Porque saúde animal, saúde humana, economia e meio ambiente estão absolutamente juntos, ninguém leva vantagem. Quem pensa que está enriquecendo quando explora alguma riqueza natural de maneira devastando ou desequilibrando o nosso meio ambiente, pode ter certeza que mais para frente a conta chega, e chega para o rico e chega para o pobre. Não, esse alerta é importantíssimo, né? A gente tinha que aprender. Essa é uma lição dura, né? Que exige só a humanidade toda a favor disso, né? Tem que todo mundo estar consciente, porque é muito grande mesmo, né? É isso, é a ocupação irregular de áreas de mata, a estrutura de saúde pública que torna as pessoas mais vulneráveis a uma doença que poderia ter uma consequência menor se a pessoa tivesse com o organismo em condições adequadas. Enfim, a coisa é muito maior do que ter a vacina para combater esse ou aquele vírus. Agora, doutor Evaldo, a gente está no dia 3 de dezembro. 3 de dezembro. Muita gente já tinha programado o final do ano antes de aparecer essa nova variante. Então, pessoas que imaginam que estão com viagem marcada, ou para dentro do Brasil, ou para fora do Brasil. A gente estava falando agora há pouquinho com um repórter nosso no Litoral Paulista, dizendo que as prefeituras, algumas delas, suspenderam mesmo, né, o Réveillon, mas não tem como evitar que as pessoas se reúnam na praia. E não tem jeito mesmo, né? Vai haver um número maior ou menor de encontros de pessoas dentro de casa, fora de casa, em ambientes fechados, em ambientes abertos, viagens dentro do território nacional, outras programadas para fora do país. O que o senhor diria para as pessoas que programaram o seu final de ano antes da Omicron? Olha, para quem puder reprogramar, eu aconselho. Eu vou cometer aqui uma indelicadeza com o nosso amigo comum Pedro Campos. O Pedro, logo no começo da pandemia, eu me lembro que ele tinha uma viagem programada para um país da Europa, e ele me ligou e falou: o que você acha, eu vou ou não vou? Eu falei: olha, eu acho que você não devia ir. E deu tudo certo ele não indo, porque ele ia ter ficado em lockdown lá na Espanha. E isso é um grande temor para as pessoas. Você veja os relatos dramáticos de brasileiros hoje na África do Sul querendo voltar e que não conseguem. Então, além dessa situação sanitária e biológica, você fica exposto a restrições de deslocamento. Segundo, tem o risco biológico mesmo. Quer dizer, você hoje sair do Brasil, que está numa condição, por incrível que pareça, melhor que a Europa e outros países desenvolvidos, é complexo, né? Então, se possível, reprograme a sua viagem. Agora, se tiver que ir, não tiver jeito, primeiro usar máscara. E usar uma boa máscara PFF2 nos ambientes fechados, nos ambientes aglomerados. Segundo, cuidar da vacinação. Uma coisa, Agostinho, que as pessoas não prestam muita atenção é que a nossa imunidade tem prazo de validade. Então, se você tem uma viagem programada para o carnaval, por exemplo, até lá, a imunidade já pode ter caído. Então, veja se já não está na época de tomar sua terceira dose, né? E uma vez que você esteja no seu destino, usar aquilo que a gente tem dito continuadamente, que é o bom senso. Então, vai num ambiente de confraternização, de aglomeração, use máscara. De preferência, fique na área aberta dos restaurantes, nos espaços abertos de lazer e diversão. Evite ambientes fechados, evite balada, evite show. Não dá para ir, né? E exigir que as pessoas que são responsáveis pela fiscalização efetivamente fiscalizem. Se dizem que para entrar em determinado ambiente tem que comprovar a vacinação, que comprove. Outro dia, Agostinho, eu fui a um jogo de futebol do meu time do coração, fazia muito tempo que eu não ia, e fiquei, vamos ver como é que está esse tal do protocolo. Não me pediram a minha carteirinha de vacinação, não pediram a minha identidade, e eu parecia um ET no meio do estádio com meu filho usando máscara, porque em volta de mim ninguém usava máscara. Então, isso a gente precisa fazer também. Cobrar de quem de direito que nos proteja, porque as regras são feitas para serem seguidas. É isso. O time ganhou pelo menos, não? Não, perdeu de 2-0 para o Palmeiras, Agostinho. Aí ninguém merece, hein? Aí é terrível demais. Mas, enfim. Olha, aliás, a propósito disso, o Guilherme Oliveira estava falando comigo aqui. Ontem a gente conversou com o secretário Edson Aparecido e a gente perguntou para ele, bom, ok, não vai ter Réveillon,
parece claro, né? Parece óbvio o motivo. O risco, de fato, era um risco grande, uma aglomeração enorme, né? E aí a pergunta foi, bom, mas em estádio de futebol? A gente tem visto o estádio de futebol lotado mesmo. Tudo bem, tem mais só 2 rodadas, né, do Brasileirão e tal, mas estão lotando estádios, shows estão acontecendo. É exagero ou era o caso de repensar isso também, doutor? Não, não é exagero. Nós estamos brincando com a sorte, Agostinho, e não dá para a gente brincar com a sorte, né? Primeiro, assim, eu vou falar de novo de vacina. Isso é uma prova de que as vacinas são boas, que as vacinas nos protegem, porque a gente não teve notícia, por mais que tenha subdiagnóstico, né, a gente não teve notícia de um aumento de casos e mortes no Brasil, apesar desses fatos que a gente está relatando. E quem é que faz isso? É a vacinação, que no Brasil, felizmente, é um sucesso. Mas, como eu disse, a imunidade ela não dura para sempre. Se a gente bobear, pode ser que a gente seja desafiado. Se a Omicron, nos próximos dias ou semanas, mostrar que realmente vai desenvolver todo esse potencial que ela tem, então é o caso de se repensar, sim. Eu acho que nesse período aí de interstício entre a temporada atual e a que vai começar, todos nós, médicos, profissionais, autoridades, temos que rever os protocolos e, diante da evolução dos dados epidemiológicos, pensar como é que vai ser o final de 2021 e o nosso 2022. E não tem que pensar 2 vezes. Se tiver que retroceder a um momento de estádio vazio, de distanciamento e tudo mais, temos que fazer isso. Aliás, na Europa, em alguns países, isso já está acontecendo. Espero que a gente não chegue lá, mas para que a gente não chegue lá, a gente precisa de mais teste, de mais vacina e de um cumprimento rigoroso das regras sanitárias, sobretudo do uso da máscara. Perfeito. Doutor Evaldo de Araújo, médico do Hospital das Clínicas, muito obrigado mais uma vez, viu? É sempre um prazer falar com o senhor. E a gente tem que renovar essas informações, algumas delas repetitivas, né? Mas tem que repetir a exaustão mesmo para que as pessoas guardem isso, introjetem isso e até algumas informações novas a partir de novas movimentações da nossa saúde pública. Doutor Evaldo, brigadão por tudo, bom final de semana e até a próxima. Muito obrigado, um grande abraço, Agostinho. Abração, tchau, tchau. Então é isso aí, você entendeu direitinho, não entendeu? Então é isso, não dá para brincar com a sorte. Tem que manter as medidas de segurança que você já conhece já há muito tempo, já sabe, todo mundo já sabe mesmo, ficar atento à 3ª dose. Quem não tomou a segunda, pelo amor de Deus, não vou nem falar com você. Se não tomou a segunda, você tá de brincadeira, né? Então, tem que tomar a 2ª dose. E quem tá aguardando aí para tomar a 3ª dose de reforço, fica esperto e toma no primeiro momento para garantir, porque como disse o doutor Evaldo, a imunidade, a imunização vai caindo, vai diminuindo à medida que o tempo passa. Por isso a gente vai ter que conviver talvez com essa vacinação contra a Covid durante bastante tempo.